Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Eu me chamo pastor Fábio Rogério Melo e Deus me deu um tema nessa noite. São 6 lições acerca do homem da mão mirrada. E nós vamos ler Lucas capítulo 6, verso 10. Apesar que nós vamos lá do verso 6 ao verso 11, mas para ganharmos tempo vamos ler apenas o verso número 10. Diz assim: E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída sã como a outra. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, verso 6 então diz que Jesus ele entra numa sinagoga em dia de sábado e a Bíblia diz que ele estava ensinando. Aí a palavra vai nos falar no verso 6 também que havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Que eles imaginam a dificuldade que esse homem passava. Né? Imagina só você fazer os serviços de casa sem usar a tua mão principal, que é a direita, da maioria das pessoas. Vamos supor que esse homem seja destro. Imagina só a situação difícil que ele vivia. Mas é interessante que a primeira lição aqui, amados, são 6, vai anotando aí, é a importância de estar em um lugar em que Jesus está. Amados, esse homem, ele foi curado porque a presença de Jesus estava ali. O poder de Deus estava naquele lugar. Bem, ele estava no lugar certo, na hora certa, estava ouvindo a pessoa certa, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual é o maior sinal que Jesus se faz presente em um ajuntamento de pessoas que estão buscando a Deus? Palavra de Deus sendo ministrada, Bíblia sendo ministrada. Por isso que o apóstolo João, ele diz assim, em 2 João 9, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Amém? Verso 7 então, e os escribas e fariseus observavam se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Então os escribas e fariseus, que eram uma classe religiosa, que eram os legalistas, a Bíblia diz que eles estavam de olho em Jesus, para ver se Jesus ia curar aquele homem em dia de sábado. Então isso me ensina uma segunda lição, a importância de estar olhando somente para Jesus, amados. Por quê, pastor? Porque dele vem um testemunho perfeito. Muitas vezes o irmão, a irmã fica olhando para o pastor, para o missionário, para o levita, idolatram, acontece muito disso. Aí o homem de Deus, a mulher de Deus cai na fé, erra, peca, sai da presença do Senhor. O crente que estava ali olhando para a autoridade espiritual, em vez de olhar para Jesus Cristo, como está lá em Hebreus 12, 2, simplesmente ele sai da presença do Senhor também. Por isso que Hebreus 12, 2, parte A diz assim, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então olha para Jesus, porque se você estiver olhando para Jesus, pode cair quem for, que você permanece de pé na presença do Senhor. Verso 8 então, mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te, fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então preste atenção nessa terceira lição, amados. Jesus falou com aquele homem. E o que nos ensina isso, amados? A importância de estar atento àquilo que Deus fala. Nada tirou a atenção daquele homem. Olha que coisa tremenda, amados. Tá? Então preste atenção. Quando o pastor estiver pregando, o irmão ou a irmã estiver pregando a palavra de Deus, fique atento. A direção, a bênção do Senhor está vindo do altar de encontro ao teu coração, à tua vida. Tá bom? Mateus 18:20 diz assim, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pode estar você e o pastor somente. Amém? Deus está ali. O Espírito de Deus, a presença de Jesus está ali e Deus está usando o pastor para falar ao teu coração. Então fique atento àquilo que vem do altar. Amém? Verso 9. Então Jesus lhes disse, uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Então, quarta lição. Nem sempre aquilo que é certo para o homem é também certo para Deus. E nem sempre aquilo que é errado para o homem também é errado para Deus. Amados, a lei de Moisés não proibia ninguém curar em dia de sábado, mas a tradição dos anciãos, sim.
coisa do homem, coisa de legalista, tá? Então, preste atenção que diz Tiago, capítulo 3, verso 17. Mas essa sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Amém? Quem causa divisão é o homem. Quem é hipócrita é um homem. O nosso Deus não. Nosso Deus é misericordioso, amoroso, poderoso, protetor, salvador. Amém? E o desejo dele é que nós venhamos a ser abençoados. Amém? Então preste atenção. Era errado curar no dia de sábado para o homem. Para Deus não. Tá? Verso 10 então. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a sua mão lhe foi restituída sã como a outra. Então preste atenção, amados. Aquele homem, na verdade, ele não podia estar naquele lugar, porque ele tinha uma enfermidade cerimonial, uma enfermidade ritual. Ele não podia entrar no templo nem estar ali. Então, das duas, uma. Ou ele entrou com a mãozinha dele escondida, ou os próprios fariseus e escribas trouxeram ele, colocaram ele ali dentro, ali, porque sabiam que Jesus ia curá-lo, e era uma oportunidade, então, deles acusarem a Jesus. Então, preste atenção, a Bíblia não disse que aquele homem tinha fé, mas a Bíblia disse que ele obedeceu quando Jesus falou com ele. Então, terá momentos na minha vida e na tua vida, amados, que por causa das lutas, das situações, das dificuldades, vai faltar fé para mim e para você. Mas quando faltar fé, haja pela obediência à palavra de Deus. Haja pela disciplina. E daqui a pouquinho você vai ver que você vai ouvir a palavra de Deus, seu coração vai encher de fé, o Espírito Santo vai te ajudar e a sua fé vai ser novamente avivada. Jesus falou com aquele homem, ele obedeceu imediatamente. Quando ele ergueu a mão, ele estava curado. Provérbios 13:1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Amém? Verso 11. E ficaram cheios de furor, e uns aos outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Querido, em vez de eles se alegrarem com aquele homem pela cura dele, comemorarem junto com o homem, com Jesus, com toda a congregação, a Bíblia diz que eles ficaram cheios de furor, cheios de ódio, tá? E eles combinavam ali sobre o que fariam a Jesus. Então, sexta lição: jamais seja daqueles que preferem o caos do que a felicidade alheia. Tem gente que não recebe, né, milagres porque não creem ou porque tem uma vida dúbia, é uma coisa da igreja e outra fora, né? E elas simplesmente não se alegram com aqueles que estão sendo abençoados. Amém? Então, que não seja assim na minha vida nem na tua, que nós venhamos nos alegrar com aqueles que se alegram e, se for preciso, chorar com aqueles que choram também. É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Amém? Provérbios 11:17 diz assim: o misericordioso faz bem para a sua própria alma. Quem é cheio de misericórdia, amados, faz bem para si próprio. Ele semeia misericórdia, ele semeia bondade e ele colhe ali na frente. Mas o que é cruel, aflige a sua própria carne. Planta a maldade e colhe a maldade também. A Bíblia diz que aquele homem entrou na sinagoga, Jesus estava ali. Dia de sábado, não podia curar os olhos do homem, não os olhos de Deus. Jesus sabia a situação daquele homem, mandou ele se levantar, vir para o meio, levantar a mão, ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele foi curado. Bem, que a bênção do Senhor, que a unção de Deus vem estar entrando com a providência dele na tua vida, na tua casa, na tua família, que você seja grandemente abençoado nessa noite. Coloca a mão no teu coraçãozinho, vamos orar. Senhor Deus, abençoa o teu filho que está ouvindo essa palavra. Derrama uma grande unção de cura, que ele seja curado, liberto e abençoado em todas as áreas da vida dele e dela, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos nessa noite, pela autoridade do teu nome, Jesus. Amém, queridos? Eu me chamo pastor Fábio Rogério Melo, trabalho em Momento com Deus. Se você gostou, curte. Se você puder se inscrever no nosso canal, você vai estar abençoando a minha vida e me dando fôlego para mim continuar com o meu ministério. Deus te abençoe grandemente, ricamente, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família.